pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui, sejam muito bem-vindos. E preciso confessar para vocês que, para mim em particular, esse é um momento bastante especial. É o meu primeiro evento numa nova casa, como acho que todos vocês aqui sabem. E é muito legal para mim dividir esse momento com vocês, ver tantos colegas, tantos rostos conhecidos aqui da indústria, e para mim é muito bacana estar dividindo esse momento, esse espaço com vocês. E acho que, sem exagero, eu posso falar também que é um momento especial para a Jeep, especialmente para a Jeep no Brasil. Porque a gente está aqui para dividir com vocês, para apresentar o novo Renegade. Que esse modelo tão importante, esse modelo tão icônico, que é um herdeiro direto do Willys, aquele herói de guerra lá do começo dos anos 40, o autêntico Jeep, o General Purpose, aquele que nasceu realmente como aquele veículo valente para carregar as tropas nas condições mais adversas do campo de batalha na Segunda Guerra Mundial. E esse carro, do qual o nosso Renegade é um herdeiro direto, acabou entrando, colocando a Jeep no imaginário das pessoas como um verdadeiro ícone de liberdade, de ousadia, de capacidade e de personalidade. E para nós aqui no Brasil, em especial, vocês sabem muito bem disso, o quão importante o Renegade é para o estabelecimento e para esse crescimento fantástico que a gente teve no nosso país. E esse é um capítulo que a Tânia vai abordar bastante, falando a respeito desse crescimento, dessa história curta, mas muito bem sucedida, que a gente está construindo com a marca aqui no Brasil. Agora eu queria dividir com vocês um pouco da agenda que a gente vai ter hoje à noite. E aqui eu queria pedir para que vocês acompanhem mesmo com a gente esse conteúdo muito legal que a gente construiu, todas essa conversa que a gente quer ter com vocês aqui, porque acho que vocês vão poder ver pontos muito importantes da evolução de um carro que, como eu destaquei aqui, para a gente é muito importante. Acho que, sem exagero, a gente pode falar que é um ícone. A Tânia vai me suceder aqui falando a respeito desse case de sucesso de Jeep. Nós trouxemos aqui um convidado, já posso dizer que ele é um amigo da casa, o Fred Gelli, um designer de renome internacional. Vocês certamente conhecem um dos trabalhos mais reconhecidos, mais fantásticos do Fred, que é a logomarca dos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos de 2016. E ele tem uma apresentação muito legal a respeito da construção de um ícone. Aí o Aquino sobe aqui, se junta a nós para falar a respeito do produto, o posicionamento dele em si. E a gente tem o Thiago, que todos vocês conhecem, gostam tanto também. O Thiago veio mostrar uma campanha fenomenal que a gente montou para ajudar a comunicar o nosso novo produto. Eu volto para conversar com vocês no final da agenda, e agora eu queria pedir para a Tânia subir ao palco aqui daqui a pouquinho para começar a nossa apresentação. Gente, muito obrigado, a gente se vê daqui a pouco. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês essa noite para falar sobre a marca Jeep. Começando com o vídeo que a gente assistiu aí, voltando um pouco no tempo, tudo começou com o Willys em 1941,
O desenvolvimento do produto foi feito bem em cima das necessidades do que se precisava na época, em época de guerra, e muita capacidade, como vocês viram aí. Aí logo em seguida o produto foi disponibilizado no mercado civil, na indústria civil, e foi um sucesso, né? Foi uma aceitação super positiva. Bom, o tempo passou, a gente chegou em 2015 aqui no Brasil, quando a gente lançou o Renegade. E como o Fernão disse, né, ele ocupou um espaço dentro da marca como realmente um ícone, né, um ícone de design, um ícone dentro da marca e como quase que um herdeiro daquele Williams, né. E na verdade foi de novo um sucesso de vendas. Então a Jeep meio que passa de geração em geração e está aqui hoje com a gente. E é com muita satisfação que a gente fala sobre a marca, porque é mais, é considerado mais que uma marca, porque é um sinônimo da categoria, né? Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falarem, se dirigirem a um produto que às vezes nem é da marca Jeep, como um Jeep, né? Essa formação desse conceito, desse segmento tem muito a ver com a história. Por quê? Porque a Jeep, o SUV da Jeep, veio de um mundo off-road, do terreno, né, da independência, da ousadia, da aventura, muito diferente da formação do segmento ou dos produtos que vieram para o segmento, que integraram o segmento de outras marcas, que foram originados dos veículos de passeio com características totalmente diferentes. Então, a gente se orgulha muito porque a gente considera de fato que a Jeep se apropria do segmento e é considerada sinônimo de categoria em função dessa história, em função dessa origem, desse DNA que ela tem. Uma coisa, né, que nos move é de fato que tudo que é Jeep é autêntico, é contemporâneo, representa estilo de vida próprio. Isso a gente tenta de fato entregar e busca entregar através dos nossos produtos, das experiências que o consumidor tem com a marca, da comunicação, né, que a gente vive e a gente vê. E a gente realmente busca respeitar em tudo que a gente entrega esses valores que a marca representa, que são paixão, que são autenticidade, liberdade e aventura. A gente de fato busca personificar isso naquilo que a gente entrega. E o que é mais legal é que o consumidor de alguma forma responde para a gente muito fortemente. A marca Jeep, ela construiu e constrói uma legião de aficionados pela marca. Essa é a resposta que a gente tem do nosso consumidor. Então hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 1 milhão de consumidores que a gente considera, a gente chama de lovers. Por quê? Porque são pessoas que espontaneamente trabalham para a marca, porque falam com a marca, falam pela marca e falam a respeito da marca de forma super espontânea. A gente, dentro desses lovers, a gente sabe que a gente tem vários grupos no mundo digital e também no mundo físico, grupos de trilha, fóruns, onde se discute questões a respeito da marca, de novo de uma forma super espontânea. Uma curiosidade aqui, por exemplo, no Facebook a gente tem 2,4 milhões de pessoas que seguem, né, são os fãs. Agora, o que mais interessante não é só curtir. Dentro de uma média, a gente tem mais ou menos 50 mil conversas por mês. E são conversas mesmo. Um engajamento super elevado com a marca. Então, eu acho que essa é a grande resposta que a gente tem do consumidor com o posicionamento que essa marca tem. Agora, vamos falar um pouquinho de negócio, né? Do ponto de vista de volumes e participação dessa marca no Brasil e um pouquinho da história da construção desse negócio. Esse gráfico mostra bem uma meta que nós temos, uma missão. A Jeep tem, foi colocado como missão para nós todos, que somos parte do mundo Jeep, a missão de que até 2025, um produto a cada 5 SUVs comercializados no mundo tem que ser da marca Jeep. Essa é a meta que nos foi colocada.
Em 2017 a gente chegou nesse marco, 2018 a gente chegou nesse marco, tem um patamar em 2022 e depois um em 2025. E o que nos coloca numa situação muito... A gente é muito satisfeito com o que está acontecendo no Brasil, porque o futuro já chegou aqui. Aqui no Brasil, 1 a cada 5 SUVs comercializados hoje é da marca Jeep, desculpa, né? E isso nos coloca numa posição, um market share de 22% no segmento SUV. E só para ressaltar, o segmento SUV é o segmento que mais cresce no mercado brasileiro e hoje representa 20% de toda a indústria. 20% de todos os automóveis comercializados do Brasil são SUV. E a Jeep tem 22% de participação de mercado nesse segmento. Isso nos coloca numa posição de liderança com vantagem sobre o segundo colocado, o segundo concorrente. E essa posição de liderança foi atingida em 2016. E a gente vem sustentando e continuando crescendo. Isso é o que é mais importante. Esse ano, como vocês sabem melhor do que ninguém, o mercado de automóveis deve crescer algo em torno de 12%, 13% até o final de dezembro, versus o ano passado. E a Jeep vai crescer 2 vezes mais. A nossa expectativa é de um crescimento de 25%. Até setembro, a marca Jeep cresceu versus o ano passado 22%. Então, o desempenho que a gente teve até esse momento nos coloca numa posição de liderança absoluta, mas com continuidade no crescimento, que é uma projeção super bacana para a gente. Mas para entender um pouco como a Jeep chegou até aqui, é bem importante a gente entender quais foram os pilares desse desempenho positivo, desse sucesso. E o primeiro deles, eu acho que foi a fábrica de Pernambuco. Eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram a oportunidade de visitar a fábrica. É a fábrica mais moderna da FCA no mundo. E essa modernidade não vem somente de robotização, que existe dentro da fábrica, processos, tem todo um desenho arquitetônico e inteligente na busca de produtividade, etc. Recentemente, nos últimos dias, a gente atingiu um marco super importante para a gente, foram 500 mil veículos produzidos na fábrica, num período de tempo muito curto. Então isso para nós é um motivo de satisfação e de celebração de verdade. E logicamente não é só de tecnologia que a fábrica é feita. Quando ela foi implementada, eu acho que vocês já ouviram falar disso também, todo o trabalho que foi feito na comunidade, ao entorno das instalações, não só junto à comunidade, todo o complexo que inclui fornecedores e logicamente a comunidade, os colaboradores, todo o treinamento que foi feito, todos os projetos de sustentabilidade que a gente tem ao entorno da fábrica. O segundo grande ponto de trabalho e que tomou muito a nossa atenção e nosso esforço na execução foi a rede de concessionários. A gente sabe, vocês que trabalham com a indústria, o quão importante a rede tem no papel da construção de uma marca e no sucesso de um negócio, né? Num país como o nosso, com essa dimensão continental e a dificuldade toda de implantar uma rede. E, na verdade, a Jeep fez isso muito rapidamente. A gente teve uma resposta muito importante dos empresários. Em 2014, antes do lançamento do Renegade, a gente operava com 45 pontos de venda e serviço e preparados para atender a frota instalada, a frota circulante na época, que somava algo menos de 15 mil carros. Em um período de tempo muito curto, a gente colocou uma rede de pé, treinando, capacitando, e hoje a gente tem cobertura nacional, e na verdade isso foi atingido muito rapidamente. Nos últimos 2 anos a gente vem refinando pontos específicos da rede, mas hoje a gente conta com 189 pontos de venda e serviço, cobrindo o território nacional todo. São mais de 3 mil funcionários que trabalham diretamente com a marca Jeep, e hoje a rede está preparada para atender uma frota circulante de 300 mil carros,
que é um número que deve ser atingido até o final do ano, começo do ano que vem. Então, a gente é muito atento a questões da rede, porque a gente sabe o pilar, a importância que esse pilar tem no sucesso de uma marca. E a gente vem trabalhando fortemente para antecipar as necessidades do cliente. Pelas nossas expectativas, a nossa frota circulante deve continuar a crescer pelo menos até 2020. Então a rede tem que evoluir e a gente está sempre antecipando para não, baseado nas nossas projeções de crescimento, para ter ela preparada no momento correto. E por fim, acho que o terceiro ponto, e não menos importante, ao contrário, é a nossa própria gama de produtos, né? Que é fundamental para a gente sustentar, foi fundamental para a gente atingir a nossa posição de liderança e, logicamente, será fundamental para a gente sustentar essa posição de liderança. Hoje a gente conta com um portfólio completo, dentro do segmento de SUVs, com produtos voltados para várias necessidades distintas de clientes, distintos também. Então a nossa gama vai desde o produto mais acessível, que tem como meta, de fato, trazer consumidores de outros segmentos para o segmento SUV, então os produtos de entrada, atendendo as necessidades urbanas, produtos mais versáteis para consumidores que têm usos distintos e usos múltiplos, urbano, rural, off-road, etc. A linha toda sofisticada e, logicamente, a gente não poderia deixar de mencionar os veículos ícone, os veículos que têm um papel de fortalecimento do aspiracional da marca, que é super importante para a gente. Hoje, a gente, quando eu falo sobre liderança, tem dois produtos que, em termos de volume, tem uma representatividade muito importante. Um deles é o Compass. O Compass hoje, dentro do segmento SUV, o segmento de SUVs médios, ou CSUV como chamamos, hoje o Compass tem 52% desse segmento. Então ele lidera fortemente, tem um volume e hoje é o veículo mais vendido dentro do segmento SUV como um todo. Ele é o best-seller do segmento SUVs como um todo. E logicamente, por fim, nós temos o nosso Renegade, e aqui a gente tem muita satisfação de estar apresentando o novo Renegade para vocês, que tem um papel fundamental nessa história de sucesso de liderança que a marca Jeep tem. O Alexandre Aquino, que é o nosso gerente da marca Jeep, vai falar sobre ele e tudo o que a gente está trazendo com esse novo produto. Antes disso, a gente vai ter a apresentação do Fred Gelli sobre marcas ícones, produtos clássicos, produtos ícone, e a gente tem muita satisfação de estar apresentando o novo produto para vocês. Só para finalizar e passar para o meu colega, a gente tem de fato um orgulho, né? Porque nem nos nossos planos originais a gente não tinha uma expectativa de atingir o resultado que a marca Jeep atingiu nesse período de tempo. Logicamente a gente fica muito feliz com isso. Isso nos coloca uma responsabilidade grande, que é continuar trabalhando para que essa história de sucesso possa continuar a ser construída aí nos próximos tempos. Agradeço muito a presença de vocês e a gente está à disposição aí. Muito obrigada. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. E foi curioso porque quando o Thiago me convidou para preparar um material que pudesse ser apresentado aqui, eu recuperei uma ideia que sempre teve na minha cabeça. Eu sou professor da PUC há 20 anos lá no Rio e sempre fiquei tentando achar um aluno de mestrado, um aluno de graduação que quisesse pegar esse tema, esse projeto, que era tentar entender o DNA dos clássicos, tentar entender de fato o que faz com que determinados produtos passem a uma categoria diferenciada, né, na história da humanidade. Eu sempre achei que poderiam existir realmente elementos em comum, né? E fiquei meio que imaginando, assim, explorando, levando ao extremo esse raciocínio, tentando pensar o que existe em comum entre uma Ferrari e uma caneta Bic.
ou entre uma chaise de Le Corbusier e a fonte helvética, que é uma fonte clássica, ou entre uma garrafa de Coca-Cola e uma Vespa. Será que existem realmente ingredientes, elementos que são comuns, que são transversais a esses produtos, a essas ideias? E aí uma primeira coisa que eu me dei conta, é claro, assim, que não existe um santo graal, não existe um receituário de como se desenhar um clássico. Porque senão a gente teria muitos clássicos em volta da gente, a gente sabe que isso não é verdade, né? São poucos. Isso aqui os faz clássicos, é o fato de eles serem raros e serem resultado de uma alquimia que é muitas vezes implanejável, né? Acontece, são movimentos, conjunções que acabam convergindo desses desenhos que são mais bem sucedidos do que outros e que ficam num lugar especial. Mas de toda forma, eu quis exercitar assim, o raciocínio em cima de alguns pilares que pudessem de alguma forma favorecer e criar uma lógica comum a esses desenhos. E uma primeira coisa que eu descobri é o seguinte: um clássico não nasce um clássico. Eu trouxe esse exemplo aqui dessa luminária, que é uma luminária famosa, chamada Tizil, foi lançada na década de 70 pela companhia italiana chamada Artemide, e os caras lançaram esse produto com uma expectativa gigantesca, e tinha umas inovações tecnológicas interessantes. Foi a primeira que levava a eletricidade até a lâmpada sem usar fios, tinha um transformador embutido, que tinha um contrapeso que permitia movimentos assim, super finos, delicados. E aí lançaram o produto, fizeram um investimento grande para lançar um produto. Esse produto, no primeiro ano, venderam 1.000 unidades, absolutamente abaixo do que eles imaginavam. No segundo ano, 1.000 unidades. No terceiro ano, mais 1.000 unidades. No quarto ano, quando eles já estavam meio que mais de 1.000 unidades. No quinto ano, essa luminária vendeu 80.000 unidades. No sexto ano, 120.000 unidades. E no final, quer dizer, até hoje, ela já vendeu mais de 2.500.000 unidades. De um produto que foi quase tirado do mercado, porque não estava gerando resultado. Então, a primeira coisa é que um clássico ele precisa muitas vezes amadurecer. Às vezes a ideia chega antes das pessoas estarem prontas para ela. E eles tiveram a perseverança e a resiliência de manterem esse produto em linha por esse período até que a coisa virou. E virou um clássico de fato. Mas o fato é que existem algumas premissas que a gente pode identificar nesse primeiro mergulho que a gente fez sobre esse tema. E um deles é a harmonia, que fala de proporções e que fala de beleza. Isso é uma coisa que é meio que comum aos desenhos clássicos. Quando a gente fala de beleza, beleza é um conceito subjetivo, que é bonito para um, não é bonito para outro. Mas eu achei essa definição do Santo Agostinho, que a beleza é uma expressão da verdade. Isso me pareceu assim, fazer muito sentido, porque de fato, quando uma coisa é de verdade, quando não tem nada ali além da verdade, a beleza é quase uma consequência. Né? Muitas coisas que não foram desenhadas para serem bonitas, mas que têm tanta consistência, história, o caminho percorrido, que elas acabam naturalmente bonitas. E aí, quando a gente fala de naturalmente bonitas, não dá para esquecer que a gente tem uma fonte de inspiração original que está na nossa própria natureza, que são as manifestações naturais. Então, quando a gente olha para isso, eu como designer, eu sou professor da PUC de uma matéria específica chamada biomimética, que é a ciência que busca inspirações da natureza para trazer para o design. Eu costumo brincar que é uma fonte infinita de inspirações, com a grande vantagem que Deus não cobra direito autoral, é copyleft, completamente open source. Você pode simplesmente trazer as inspirações e usar. Então a gente, desde sempre, que a gente olha para a geometria da natureza e se inspira. Na arquitetura, por exemplo, a gente olha para o Partenon, ele tem a razão áurea, né, que é uma espiral de ouro, que são as fórmulas e a matemática que está por trás da natureza, que vem garantindo para a arquitetura, para o design, para as artes, muitas das soluções mais brilhantes e icônicas que a gente encontra na história. Um princípio básico é o princípio da simetria, né? Por alguma razão, a nossa cognição valoriza a simetria. Para a gente, isso é meio caminho andado para achar uma coisa bonita. Depois, um outro princípio, que também é comum aos clássicos, que é a atemporalidade, que tem a ver com essencialidade e equilíbrio. Tem essa descrição do Dieter Rams, que é um designer brilhante, que foi o cara que desenhou os primeiros produtos da Braun, que ele diz que o melhor design é o menor design possível. E ele foi o cara que introduziu essa estética, que é uma estética que na época foi muito até polêmica, porque ia contra o que existia
na indústria de um modo geral, que é essa coisa de trazer a essencialidade, não deixa sobrar nada. Ele tira tudo que está sobrando, deixa só o que interessa. E aí, anos depois, Jonathan Ive, que é o designer-chefe da Apple, faz esse tipo de coisa. Essa é uma calculadora da Brown, esse é um iPhone. E ele, na verdade, ele não nega essa inspiração, pelo contrário, ele faz uma reverência ao Dieter Hans e traz, né, na lógica e no design da Apple, desde então, isso aqui é um alto-falante da Brown, isso aqui é um iMac, essa inspiração, levando para a essencialidade. Então, quando a gente olha para o primeiro iPhone, que foi de 2007, né, passaram-se 11 anos e ele continua muito parecido. Porque aqui ele já tinha uma coisa muito mínima, né, era a essência que estava aqui. Mas é tão mínimo, tão essencial, que a concorrência foi no vácuo. Né? Os smartphones hoje são muito parecidos, porque segue uma linha desse design mínimo. E aí, obviamente, como eu ia falar para vocês aqui, eu não podia deixar de trazer um exemplo clássico no mundo do design de automóveis. E aí, quando a gente olha para uma Ferrari em 62, ou em 66, ou em 68, quando a Pininfarina começou a desenhar os primeiros carros, e foi a empresa, né, o olhar de design que criou a Ferrari como a gente conhece, né, assim, a ideia de Ferrari, né, essa coisa desse ângulo do capô e do para-brisa, assim, essa agressividade na forma, mas uma simplicidade que se mantém. A gente olhando no tempo passado, esse carro de 84 é surpreendente, né? Parece um carro contemporâneo. É claro que vocês são especialistas, mas ele tem muita força ali, né, de 87, 89, 94, 95, e continua a Ferrari. Claro que o desenho muda, é claro que a tecnologia é totalmente atualizada o tempo todo, novos elementos, novas formas, mas a gestalt, né, a força da forma continua mesmo. Então isso é incrível. Aqui tem um outro exemplo curioso que fala de atemporalidade, que os designs, de modo geral, que são atemporais, eles meio que vivem em um lugar meio paradoxal. Porque, de uma certa forma, eles são atemporais porque eles têm uma capacidade especial, diferenciada, de capturar um tempo específico, o entorno, assim, um movimento maior do que simplesmente o movimento que levou o Hitchcock a desenhar essa cadeira, que é a Red and Blue. Vocês têm ideia de quando essa cadeira foi desenhada? Quem acha que essa cadeira da década de 60? Levanta a mão, por favor. 40? Alguém tem ideia de quando ela foi desenhada? 1917, gente. Dá para acreditar? E esse cara, ele capturou um momento da estética, na arquitetura, nas artes, e ele sintetizou isso num produto. Então, é curioso, porque ela é atemporal, ou seja, ela parece uma cadeira contemporânea, é difícil imaginar que ela tem 100 anos, né? E ao mesmo tempo ela é atemporal porque ela capturou um momento específico. Foi também o que aconteceu com a Bauhaus, que foi uma escola fundada em 1919 na Alemanha, e que de lá saíram clássicos, como por exemplo a Poltrona Vassili ou a Barcelona, que são tão contemporâneos quanto, têm 100 anos também. Né? Então, que mágica é essa? Né? O que existe em comum entre esses produtos que os torna tão especiais? Uma outra dimensão dos clássicos tem a ver com a onipresença, tem a ver com o fato de que determinados objetos participam das nossas vidas de uma forma muito contundente. Estão lá o tempo todo, através da simplicidade de uma funcionalidade incrível. Então, quando a gente olha para uma caneta Bic, é difícil imaginar uma síntese mais completa de um objeto para escrever. É a menor. A Bic também é um objeto que ele já nasceu com a lógica do compartilhamento. Né? Você não consegue manter uma Bic muito tempo com você. Né? Alguém pega, rouba, você pega de alguém, né? Tem uma coisa já desse nível. Agora, é tão icônica que ela pôde se dar o luxo de ter uma versão dourada para celebrar um aniversário. Outro ícone da simplicidade é o mapa do metrô de Londres, que foi desenhado na década de 40 por um eletricista, que quebrou completamente o paradigma do jeito que se desenhavam mapas na época. E os mapas eram desenhados por geógrafos que se preocupavam com as distâncias das coisas. Esse cara não, como ele era um eletricista, para ele o mapa era na verdade simplesmente um registro das distâncias, que não eram importantes, mas da sequência de estações. Ele fez quase um circuito elétrico. E é tão icônico que essa é a versão original da década de 40 e esse aqui é um mapa contemporâneo. O cara criou uma nova estética, uma nova lógica para mapas, não só de metrô, mas de meios de transporte urbanos
né, desde então. Uma outra referência, eu como designer apaixonado por tipografia que não poderia deixar de trazer, é a Helvética. É uma fonte onipresente na nossa realidade, sei lá, 1 a cada 3 aeroportos do mundo tem suas sinalizações feitas com a Helvética. Muitas das marcas que a gente conhece, Lufthansa, American Airlines e a própria Jeep, são marcas feitas a partir da Helvética, uma fonte desenhada em 1947. Então, como é que pode ser tão contemporâneo, né, e ter 60 anos de idade? Isso é incrível. Consistência, outro aspecto importante para garantir que um clássico se torne um clássico, porque nesse processo de construção é fundamental que as marcas por trás, né, desses produtos sustentem de alguma forma essa construção para que ela seja longeva o suficiente para garantir que esse produto se transforme num clássico. Como eu disse, um produto nasce um clássico. Então a coerência e as boas narrativas são fundamentais. E aí eu trouxe um exemplo aqui da marca da Coca-Cola, que em 1905 era assim, e que em 2018 é assim. Nesse mesmo tempo, a marca da Pepsi mudou um pouquinho. Então assim, os caras apostaram, né? Quando a gente olha para isso aqui, né? Olha como isso aqui é emblemático, né? E talvez se a gente pudesse cobrir só um pedacinho, deixar só uma partezinha aqui, a gente identificaria essa marca sem nenhuma dificuldade. Porque ela está tão no nosso inconsciente, porque os caras foram muito consistentes, sustentaram aquilo, independente da moda, do momento, da tendência, eles sustentaram essa lógica. E criaram também um outro ícone, que é a Contour. E talvez, acho que dá para dizer, a embalagem mais onipresente da história da humanidade. E tem uma coisa curiosa, porque muitas vezes os clássicos são resultados de um acidente. E a Coca-Cola, no início da década de 20, queria uma garrafa que pudesse ser uma garrafa reconhecida. O briefing que foi passado por uma vidraria em Atlanta era que as pessoas pudessem reconhecer no escuro a garrafa, pudessem tocar sem nenhuma luz na garrafa e identificar a garrafa. E o cara que foi incumbido de desenhar cometeu um equívoco. Ele achou que Coca-Cola era feita a partir de cacau. Então ele se inspirou na forma do cacau, essa forma abaulada, com esses gomos, é exatamente a geometria do cacau. Mas os caras gostaram da forma e elas seguiram, e a gente tem esse ícone poderoso, uma forma absolutamente reconhecida em qualquer lugar do planeta, inclusive com um vidro especial. Porque uma parte do briefing era que as pessoas pudessem reconhecer um caco dessa garrafa virtualmente, e aqui eles usam um verde chamado Georgia Green, que é um verde especial da Contour, que produz as garrafas. E aí, essa mesma forma consegue se adequar e se materializar em formas super contemporâneas, gráficas, mínimas, limpas, né? Uma forma com mais de 100 anos. Isso é raro, isso é icônico, isso faz muita diferença. A ponto de um artista como Andy Warhol, que na década de 60 pegou a Contour e transformou nessa que é uma das obras mais famosas dele, são as garrafas de Coca-Cola. E a gente trabalha para a Coca Global já há algum tempo, a gente fez, por conta da celebração dos 100 anos da Contour, a gente fez essa versão da garrafinha de alumínio em homenagem ao Andy Warhol. E aí, essa consistência de narrativa e de construção de expressões passa muito por esses princípios expressivos. A Coca é sempre bold e simplicity, ela nunca fala baixo, ela está sempre chegando, né? Ela tem essa lógica da familiaridade, mas mantendo a capacidade de surpreender, fala sempre de realidade. E tem uma cor, que é essa que está aqui invadindo essa sala, que é uma cor que todo mundo, inclusive, se refere, essa aqui é o vermelho Coca-Cola, né? E a gente recebeu um briefing interessante há 2 anos atrás, da Coca Global, que os caras começaram a perceber que nos supermercados você tinha cada vez mais SKUs, mais produtos, e aí a própria gôndola de Coca-Cola, você tinha uma faixa de prateado, né, que era a Coca Light, isso muda em lugares do mundo, você tinha a Coca Zero, tinha a Coca Verde, no Brasil nunca teve direito, né, que era a Coca-Cola Life, e tinha a Coca Clássica, que era vermelha. Então isso gerava confusão, dispersava a força de cor da Coca-Cola. E eles passaram para a gente um briefing que era trazer mais vermelho para todas as versões de Coca-Cola, porque o que interessava é que aquela latinha tinha Coca-Cola dentro, o que mudava era o jeito que você adoçava. E aí a gente fez esse projeto. Então o vermelho passou a estar presente em todas as versões, porque essa é a cor icônica de Coca-Cola. E é claro que você precisa continuar identificando qual é a versão que você toma. Agora,
e esse vermelho está subindo mais ainda, só tem uma faixinha de cor em cima, e no futuro serão só essas faixinhas que vão identificar as versões. Outra marca super poderosa nesse sentido de garantir consistência com a sua origem, ao mesmo tempo ser contemporâneo o tempo todo, é a Adidas. Então eles têm lá o tênis clássico Adidas, mas contratam o Yamamoto na linha Y3 que faz um tênis como esse. Ou pegam o jogging tradicional e chamam a Stella McCartney para desenhar um jogging com rendas. É tudo Adidas, né? Mas essa elasticidade das marcas icônicas que é um luxo, que é uma extravagância para as marcas. O cara continua muito consistente, mas ao mesmo tempo vai lá longe, fica super contemporâneo, super moderno, com produtos caros. Eles foram os primeiros a patrocinarem pessoas do mundo da cultura, que não fossem atletas, uma marca de material esportivo, que patrocinaram esse grupo de rap, que era o Run DMC, na década de 80, que fez um super sucesso. Foi o primeiro grupo a bombar, assim, ter essa relação com uma marca, tão explícita, uma marca, uma música dele chamada My Adidas, e foi importante. Agora, não tem jogo ganho. Quando a gente olha para essa é uma marca super icônica, Harley, né? Uma das poucas marcas que as pessoas tatuam no corpo. Mas, como não tem jogo ganho, mesmo uma marca icônica, com narrativas consistentes, pode escorregar. E a Harley lançou, há 5 anos atrás, uma loção pós-barba, com essa comunicação. Não sei se vocês imaginam o que aconteceu. Foi um fracasso absoluto. Porque o cara que usa Harley, que é um dos lovers dessa marca, ele pode até usar a loção pós-barba, mas ele não quer contar para ninguém isso. Então não vendeu nada, as pessoas clamaram assim, num nível super radical. Então assim, essa gestão, ou seja, quando você vai fazer uma extensão de linha de uma marca, você tem que ter muito cuidado para não contrariar o DNA, a alma dessa marca. A Nike tentou fazer também um tênis green, um tênis verde. O que vocês acham desse tênis? Ele não é Nike, né? As pessoas chamavam de Air Hobbit. Era o tênis do Senhor dos Anéis, fracasso absoluto. Então não tem jogo ganho. A gestão das narrativas é fundamental, que ela seja feita com o máximo cuidado, com a máxima atenção. E no final, eu deixei um último ingrediente que eu acho que é poderosíssimo, que é talvez o mais difícil de você conseguir manobrar, né, e se utilizar num projeto, que são as conexões emocionais. Porque elas passam por um lugar que não é um lugar da razão, é um lugar que tem mais a ver com o coração, tem mais a ver com a emoção, que é muito poderoso. Porque, no fundo, as memórias que a gente guarda em lugares especiais são as memórias de situações que a gente viveu que nos emocionaram de alguma forma. E aí, eu trouxe a inspiração arquetípica como um recurso e uma maneira de construir um atalho para que as pessoas se conectem emocionalmente com uma ideia. E aí eu trouxe o case da marca olímpica do Rio, porque o desafio era grande, era construir a ponte entre os anéis olímpicos, né, toda a iconicidade que existe nessa marca, super forte, com a cidade do Rio de Janeiro. E o briefing era um briefing complicadíssimo, tinham 12 atributos, uma concorrência com 140 agências, era uma encrenca. E uma das coisas que eles disseram é o seguinte: o nosso target, a gente está acostumado a trabalhar com targets, né, o target da SUV, target do sedã, o nosso target era o mundo inteiro. A gente tinha que achar uma marca, um símbolo, que traduzisse o jeito do brasileiro de ser, o carioca de receber as pessoas, a nossa energia contagiante, a nossa diversidade harmônica, mas que 7 bilhões de pessoas pudessem entender. E aí a gente foi buscar nos arquétipos, nos ícones que estão no inconsciente coletivo. Quando a gente olha pessoas de mãos dadas, pessoas abraçadas, a gente encontra essas referências em manifestações na arte rupestre, na arte medieval, Matisse usou, né, pessoas de mãos dadas. Então, todo mundo que bate o olho nisso tem sentimentos positivos, de celebração, de união. E foi o que a gente fez. A marca da Olimpíada, ela traz essa iconicidade, pega emprestado esse ícone que está no inconsciente coletivo, que não tem dono, assim, porque foram muitas pessoas que usaram essa forma durante milhares de anos para representar coisas positivas. Então, isso aqui é um atalho perceptível, funcionou muito bem. Assim. Eu lembro que quando o Jacques Rogge, que era o presidente do Comitê Olímpico Internacional, veio dar os parabéns, parabéns pela marca, porque essa marca representa muito o Brasil, muito o Rio de Janeiro. Eu viajo o mundo inteiro e aqui é o único lugar que eu sempre sou recebido com um abraço. Às vezes até deixo os gringos meio sem jeito, né? Porque eles não estão acostumados com isso. Mas isso é a nossa realidade. Isso foi incrível, tinha uma inspiração na nossa natureza, no shape de Pão de Açúcar, em todas as formas que... as formas, mesmo sem ser a forma externa da marca, vem da geometria das pedras do Rio de Janeiro.
a marca olímpica, a marca paralímpica, foi espalhada aí pelo mundo em milhares de imagens, centenas, acho que milhares de horas de transmissão pelo mundo inteiro. E aconteceu uma coisa curiosa, quando lançaram as moedas, eu lembro que fui no Talho Capixaba, lá no Rio, na padaria, comprar pão, e aí o cara me deu o troco com as moedinhas, com a marquinha que a gente tinha feito. Foi uma coisa muito especial ver a nossa marca no dinheiro do Brasil. E as pessoas tatuaram. É uma marca que foi tatuada também, foi muito especial. E aí a história do ícone, né? A história das pessoas se identificarem e entenderem de uma forma muito direta o significado dessa marca, acabou se manifestando, né? Assim, centenas de fotos publicadas com esse tipo de imagem. Foi muito bacana. E aí a gente chega na Jeep, né? Quando o Thiago me fez o convite, me pareceu fazer muito sentido, né, essa conexão desse tema com essa marca, porque essa é uma marca icônica. Eu sempre fui jipeiro, né, essa coisa de ser sinônimo de categoria. E aí eles me convidaram para ir na fábrica, visitei a fábrica é incrível. E aí pensar que essa história nasceu de um produto que talvez fosse a história da beleza, né, que a gente falou lá no início, né, a história da beleza ter conexão com a verdade. Esse cara não foi desenhado para ser bonito. Né, assim, e hoje quando a gente olha para o Wrangler, que é muito próximo dele, né, assim, em termos de forma, eu pessoalmente acho lindo, assim, sem aquela coisa dos excessos, das formas fluidas, né, dos carros coreanos, nada contra, mas assim, eu pessoalmente como designer gosto de ver essa beleza verdadeira que tem nesse carro original, que deu origem a essa série toda. Eu achei esse videozinho simpático que mostra essa evolução. E aí uma coisa que eu fiquei impressionado, de fato me surpreendeu, foi que lá, conversando com os engenheiros, né, tive uma aula do engenheiro responsável só pela parte do interior, falando o que faz o barulho da porta ser de um jeito ou ser de outro, o cheiro de carro novo, uma aula. Eu percebi como eles respeitam e valorizam essa história. Assim, não era simplesmente fazer mais um produto bacana, que vai vender muito, que está adequado para a faixa de preço. É claro que isso tudo é importante, mas existia, nas conversas que eu tive com as pessoas, um respeito por essa história, por essa origem. Né? Uma coisa que me impressionou, isso eu não sabia, foi que, isso aqui é até uma foto no celular que eu fiz lá na hora, a história dos easter eggs, né? Que eles espalharam pelo carro inteiro uma série de referências, e aí aquele desenho do Willis estava na serigrafia da borda do vidro. E quando eu vi isso, eu falei, pô, incrivelmente, uma história especial. E esse cara realmente é um herdeiro daquele primeiro Willis, e eu acho que está fazendo bonito. E foi uma honra ter organizado esse material aqui. Super obrigado. Eu sou um grande fã da marca Coca-Cola e tem 2 anos, principalmente Coca-Cola Zero, da marca dos produtos, gosto muito de tomar Coca-Cola Zero. Tem 2 anos, Fred, que eu fico pensando por que a latinha da Coca-Cola Zero mudou de preta para vermelha. E eu descobri isso semana passada, quando a gente esteve junto lá na fábrica. Aí de lá para cá eu tiro uma onda com todo mundo, contando por que a latinha mudou de preta para vermelha. E ainda falo que eu sou amigo do cara que teve essa ideia. Boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para falar de um produto da marca Jeep. E um orgulho pessoal muito grande para mim fazer parte de mais uma página dessa história. É tempo de continuar evoluindo. É tempo de evoluir como design, como produto, como marca e como competitividade. E esse é o ponto-chave dessa apresentação, evolução. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho do perfil dos nossos clientes. Nós temos basicamente 4. O perfil família, que são aqueles que valorizam conforto, versatilidade, segurança. O perfil dos clientes racionais, que são aqueles que valorizam mais ofertas de conteúdo, tecnologia entre as versões. O perfil dos clientes racionais, esses modernos, esses mais conectados e antenados às novas tendências. E o último, o perfil dos clientes passionais. Esses são os que mais nos interessam, os clientes que buscam nos nossos produtos aventura e emoção. Em 7 passos, e 7 não é por acaso, é o número das grades dos nossos produtos, eu vou mostrar aqui todas as novidades dessa geração. Vamos começar pelo design. O novo Jeep Renegade foi cuidadosamente lapidado para reforçar a autenticidade da marca. O farol, que levemente se esconde debaixo do capô, traz um pouco de imponência para esse frontal. A grade, com fendas
mais largas e retilíneas, traz um pouco mais de força e robustez, inspirada na grade do novo Jeep Wrangler. Compondo ainda o frontal, nós temos o novo para-choque, com maior ângulo de entrada do segmento. Novas rodas, são 4, vou mostrá-las em breve. Nova tampa traseira, com um design novo. E o novo conjunto óptico, com farol a LED, farol de neblina também a LED. Farol esse que melhorou, ele não só mudou esteticamente, com esse anel que é muito marcante quando a gente vê o carro pelo retrovisor, quando a gente está em um outro carro ou no mesmo carro, vendo o Jeep Renegade atrás pelo retrovisor. Aqui a gente tem no gráfico a parte amarela, que é o farol halógeno. Um farol já muito bom pela posição mais alta na carroceria e pelo tamanho do refletor, e que melhora 50% quando na versão a LED, que é essa área azul aqui. Melhora tanto em luminosidade quanto em faixa de cobertura. Vamos falar agora de roda. São 4 rodas novas. Por que são 4? Indiscutivelmente, o brasileiro adora roda. E roda é assim, quanto maior e mais bonita, melhor. Entendemos isso e trouxemos 4 novas rodas. Roda de aro 17, que equipa a versão Sport automática. Roda de aro 18, que equipa a versão Longitude. A roda de aro 17, essa do meu lado direito, equipa a versão Trailhawk, meu design preferido de roda dentre essas. E a roda de aro 19, inédita no segmento. Ninguém tem isso, é uma inovação que só o Jeep Renegade traz, que é de série na versão Limited. Seguindo a lista de novidades, nós temos também 3 novas cores. Um prata, Billet Silver, um prata mais sofisticado. O azul, Jazz Blue, esse aqui na minha direita, um azul mais escuro e elegante. E o marrom, o Deep Brown, um marrom com a cara da Jeep. E como personalização é um dos grandes pilares dessa marca, nós trouxemos aqui para o marrom Deep Brown uma composição exclusiva entre cor do carro, de roda, do acabamento da grade e dos logos, em tons de bronze, no caso do Deep Brown, e no cinza antique, em tons de cinza, que harmoniza muito bem com o carro e destaca ainda mais essa roda 19, que eu já disse, inédita no segmento. Depois do design, nós repensamos a capacidade de off-road do Jeep Renegade. E capacidade de off-road é o que a gente sabe fazer de melhor. Então aqui nós trouxemos uma grande inovação, uma grande evolução para o carro. Nós melhoramos o ângulo de entrada de 20 graus para 27 a 30, dependendo da versão, dependendo do diâmetro da roda. O que significa isso para o cliente? Mais versatilidade no dia a dia. Em situações onde nós temos ali lombadas, valetas, onde é necessário reduzir muito a velocidade para o para-choque não raspar, com o Jeep Renegade não tem esse problema. Do jeito que você vem, você passa e não raspa nada. Eu gosto mais de entrar e sair da garagem do meu prédio sem ter que desacelerar. Eu fico vendo os vizinhos lá, vem, reduz bastante, passa devagarzinho, do jeito que eu venho, eu passo e vou embora. Isso é conforto, isso é versatilidade. Além disso, a gente continua sendo, já era e continuamos sendo o melhor da categoria em termos de capacidade 4x4. Nós temos o sistema de tração mais avançado, com tração reduzida, controle eletrônico de velocidade em descidas muito íngremes, seletor de terreno com 4 ou 5 tipos de mapeamento, dependendo da versão, e suspensão traseira independente nas 4 rodas, de série em todas as versões. Vamos falar agora de motor. Nós temos 2 opções de motor. Motor 2.0 de turbo diesel de 170 cavalos, disparado o maior torque da categoria, e o motor 1.8 flex vis de 139 cavalos. Esse motor diesel ele tem uma autonomia de 900 km. É possível com esse carro sair de São Paulo e no Rio de Janeiro e voltar sem precisar abastecer. Tem gente que já testou isso. Olhando esse mapa aqui, onde a gente tem no eixo X potência e no eixo Y torque, a gente vê lá o motor diesel no topo da montanha, indiscutivelmente o melhor da categoria. E o motor 1.8 flex na área central do gráfico, alinhado com os concorrentes. Quando a gente vê um gráfico similar, onde a gente tem no eixo X o consumo urbano e no eixo Y o consumo rodoviário, a gente vê o motor 1.8 flex equipando o Jeep Renegade, também alinhado com os concorrentes. E o que significa isso? Significa que a gente tem um excelente compromisso entre entrega de potência e consumo. Essa área em verde aqui destacada no gráfico, ela mostra
um cliente que roda em média 1.000 km por mês, 10 mil quilômetros por ano, ele tem um gasto mensal entre 330 e 370 para qualquer um desses carros que está dentro dessa área. Ou seja, está todo mundo bem alinhado no segmento. Vamos falar agora de sistema multimídia. E aqui é muito interessante. Segue a mesma lógica das rodas. Quanto maior a tela do sistema multimídia, melhor. Entendemos isso também e trazemos aqui uma inovação muito importante. O novo sistema multimídia com tela de 8,4 polegadas, a maior do segmento. Esse sistema de multimídia vem de série na versão Longitude, Limited e Trailhawk. E a versão Sport ganha também o sistema com tela touch de 5 polegadas. Agora, todo novo Renegade tem de série tela touch. Isso é mais tecnologia, isso é mais conectividade. E por falar em conectividade, próximo tópico aqui, nós temos também conectividade com Android Auto e Apple CarPlay nessa tela de 8,4 polegadas. Com as funções navegação através de aplicativo, streaming de áudio, reconhecimento de voz, leitura e resposta de mensagens, integração com o calendário, tudo muito simples, na mesma lógica de ícones que a gente está tão acostumado a usar nos smartphones. Vamos falar agora de conforto, nosso próximo tópico aqui. O novo Jeep Renegade vem com um novo console, com porta-objetos com mais espaço, como podemos ver nas imagens. O seletor de terreno ele passa a ser horizontal, aqui nessa imagem ao centro, dando espaço para o porta-objetos maior, ali logo à frente do câmbio. Tem também um porta-objetos logo ao lado do porta-copos, aqui mais atrás. Um porta-objeto em formato de rede, na parte lateral do console, mais um USB na parte traseira. E além disso, a gente tem também um novo comando do ar-condicionado, agora integrado à tela de 8,4 com a tela de 8,4 polegadas. E por falar de ar-condicionado, esse foi reprojetado, ganhando uma melhoria de 20% no tempo de resfriamento. E nada melhor do que estar na Bahia para a gente poder testar isso amanhã no test drive. A tampa traseira ganhou um novo design, com um sistema de abertura elétrico, mais inteligente, de mais fácil acesso, e a mudança na traseira não ficou somente nesse novo design da tampa. Temos também uma mudança interna, nós ganhamos mais 47 litros no porta-mala. Por último, vamos falar de segurança. O Jeep Renegade tem mais de 60 itens de segurança ativa e passiva. Peraí, Pia. Bom, dá tempo de todo mundo ler todos os 60 itens. Vamos lá. Esses itens são os que levaram o Renegade a ser o primeiro carro brasileiro a ganhar a classificação máxima no teste Latin NCAP em 2015 de segurança para motorista e passageiro. E a gente melhorou ainda mais a segurança desse veículo. Colocamos de série 7 airbags na versão Limited, quando a maioria dos concorrentes tem somente 6 airbags. Depois de tudo isso, vale a pena dizer que nós temos como exclusividade no segmento a maior tela touch, o único da categoria com motor diesel, o único com roda de aro 19, o único com tração 4x4 reduzida, o único com a moderna transmissão automática de 9 velocidades, o único com suspensão traseira independente, de série em todas as versões, desde a versão de entrada, e o único com teto solar panorâmico e elétrico, com abertura elétrica. Que nós temos um excelente produto, a gente já sabia, mas o nosso desafio era como tornar ele mais competitivo. E agora vamos falar de competitividade, de preço e de versões. Isso daqui é um gráfico que mostra a distribuição de volume no segmento no qual o Renegade atua, por faixa de preço, de 10 em 10. Vamos começar falando aqui da faixa de 120 a 130, 120 a 140, onde nós temos as versões Longitude Diesel e Trailhawk Diesel. E diga-se de passagem, quando a gente lançou esses carros lá em 2015 com motor a diesel, eu tinha expectativa que rapidamente a concorrência ia chegar lá e ia lançar motores diesel também. Ninguém lançou. Nesse segmento a gente continua os únicos. Estamos surfando essa onda ainda sozinho. E por isso, nessa faixa de preço, esses carros são muito competitivos. A versão Longitude ganhou a tela de 8,4,
CarPlay Android Auto, nova roda 18 e o preço? 125.490. A versão Trailhawk ganhou a mesma tela, touch de 8,4 polegadas, farol a LED, assinatura do farol LED, a nova roda 17 e o preço 136.990. Passando agora a faixa de preço de 100 a 110, onde nós temos a versão Limited automática com motor flex. Nós temos uma versão mais competitiva, onde colocamos a nova roda de aro 19, a tela de 8,4, igual eu já falei, 7 airbags de série, igual eu já falei, e quando comparo por 103.490 o preço dessa versão. Quando nós comparamos com os concorrentes, nós vemos aqui que a lista de conteúdos que equipam essa versão versus os concorrentes direto é bem mais extensa e completa, porque competitividade não é só preço, é também a relação de conteúdo, de entrega de conteúdo. Vale a pena destacar aqui pelo menos 4. A tela multimídia de 8,4 versus os concorrentes que tem a de 7, faróis em LED, que os outros dois principais concorrentes não têm. 7 airbags, enquanto eles têm 6 airbags, e a roda de aro 19, enquanto eles têm roda de aro 17. Tem alguns concorrentes aqui nesse segmento, inclusive, que tem uma única roda para equipar todas as versões. Nós temos 4 e na versão Limited ela é 2 polegadas maior em termos de diâmetro. Na segunda faixa de maior volume do segmento, entre 90 e 110, nós temos a Longitude automática com motor 1.8 flex, versão essa que ganhou também a tela de 8,4 polegadas e a roda com novo design de 18 polegadas, roda de 18 polegadas com novo design, e o preço, que era 96.990, continua 96.990. Por isso eu disse de trazer mais, nosso desafio era trazer mais competitividade para o modelo, em todas as faixas de preço. E agora, e aqui um comparativo com os concorrentes, onde funciona a mesma lógica da versão Limited. Uma tela maior, uma roda maior, mais conteúdos de série, único com ar-condicionado dual temp, enquanto os principais concorrentes aqui têm bem menos conteúdos, com preço um pouco acima. Agora vamos falar da maior faixa de volume nesse range aqui de preço, a faixa de 80 a 90, onde tem os carros com câmbio automático flex. Nessa faixa de preço, a gente adiciona a tela touch de 5, um novo design de roda de aro 17 e o preço 83.990. Aqui a gente ganhou muito competitividade, porque nós equilibramos o line-up para fortalecer essa versão, um produto com conteúdo certo, que vai com conteúdo certo para torná-lo extremamente competitivo nessa faixa que tem o maior volume do segmento. Quando comparado com os concorrentes, de novo, nós temos mais conteúdos de série e um preço bem mais competitivo. Quando nós falamos da versão Sport manual, ela segue a mesma estratégia da versão automática. Ganhou também a tela de 5 polegadas e o preço agora R$ 78.490. E isso não é tudo. Nós temos ainda as 3 primeiras revisões grátis, nós temos também uma valorização especial do Renegade usado, condições diferenciadas de financiamento, porque competitividade não é só produto, não é só preço, é também condição comercial. Pessoal, esse é o novo Renegade com visual renovado, muito mais bonito e muito mais competitivo. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu chamo agora João Chapo, nosso diretor de Brand Market Communication, que vai falar sobre a campanha de comunicação desse modelo. Muito bem. Boa noite. Quando a gente começou a estudar a forma de comunicar, um monte de conteúdo, esse monte de coisa bacana que a Renegade tinha, a primeira coisa que a gente foi fazer foi tentar dar uma olhada no jeito em que esse consumidor se comportava, quem eram esses consumidores, qual é a forma que eles se apresentavam. Nós vamos buscar as fotos, nós vamos buscar o jeito que eles se manifestavam. Se a gente olhar, eu acho que fica
claro que nós temos muito mais do que consumidores, nós temos de fato amantes, né, amantes de Jeep, amantes da natureza, amantes desse estilo de vida, né, que tem um tipo de relação com o carro diferente. São coisas que definem muito esse consumidor, o jeito que esses consumidores são, né, e essa particularidade, né, de todos esses seres amantes da vida ao ar livre, da relação boa com a natureza, da aventura, da paixão, tudo isso faz parte desse consumidor. Mas a gente também tem que entender que esse não é mais um consumidor que só está em contato com a natureza. Ele está em contato com a natureza ao mesmo tempo em que ele está conectado em todas as suas propriedades digitais, está conectado ao seu mundo online. Ou seja, online e offline para esse consumidor, mesmo tendo todas essas características, não se dissociam mais, né? Não tem mais essa separação. Essa compreensão de como é que as duas realidades, a realidade digital e a realidade social, se sobrepõem, é fundamental para que a gente consiga conversar com esse consumidor, é fundamental para que a gente consiga fazer comunicações eficientes, e não só comunicação publicitária, qualquer tipo de interação, seja essa interação para geração de lead, para geração de vendas, é a maneira em que esses consumidores se comportam é que define essa perspectiva. De uma forma muito resumida, né, para a gente não passar pelas etapas todas, o que nos faz compreender esse processo talvez seja olhar para o nosso processo de compras, né, que é o mais característico, é o mais comercial dessa relação. Como é que a gente funcionava antes? A gente fazia o consumidor conhecer o produto pela publicidade, pelo trabalho de vocês, né, pelo trabalho da imprensa, ou seja, uma vez conhecido o produto, ele ia à loja e na loja ele comparava, ele via, ele escolhia, ele fazia toda a sua transação. Era um processo inteiro fácil, era um processo linear e especialmente era um processo controlado pela marca. Ou no mínimo era um processo demandado pela marca. A gente tinha uma certa gestão desse processo. Quando a gente olha hoje, né, com a sessão digital, eu não vou aqui falar, a gente inclusive já falou dessas questões num outro encontro, mas o que nós temos hoje é um processo absolutamente errático, é um processo onde você pode entrar no processo de compras por qualquer etapa, né, onde nós temos uma série de outras atividades que fazem com que a marca não consiga mais ter domínio dessa situação, né? A marca é ninguém, né? A única pessoa que consegue compreender ou que consegue gerenciar esse processo é o próprio consumidor. Então, sai da mão da marca, né, a possibilidade de gerenciar um processo completo de interação, de vendas, de relacionamento, né, e nós passamos a ter que entender essa multiplicidade, né, de possibilidades que o consumidor desenha para a gente nas suas várias relações. E aí, talvez, a pergunta que nós temos que nos fazer é como é que a gente vai conversar com as pessoas que estão conectadas, ou que estão em todos os lugares, em todos os momentos, como é que a gente fala com eles, como é que a gente chega até eles. E a melhor resposta seria entregando exatamente o que ele precisa para conhecer, para entender, para gostar, para escolher, enfim, para tudo que faz sentido para esse consumidor. E essa situação se torna ainda mais difícil se a gente entender como é que essa realidade no nosso mercado se desenvolve. Até 2010, nós estamos falando até muito pouco tempo, né? Eu tinha um ente aqui dentro que respondia por 90% deste processo, ou que nos ajudavam a fazer com que ele gostasse, com que ele se apaixonasse, com que ele interagisse, com que ele conhecesse. Né? Todas essas coisas, nós tínhamos um aliado forte aqui que necessariamente o consumidor tinha que passar. Quando a gente olha o processo de hoje, né, nós estamos falando de 2010 para frente. 65% dessa interação acontece antes do nosso cliente chegar na loja. Portanto, a responsabilidade desse processo aqui é fundamental para que a gente consiga fazer, inclusive, o nosso cliente chegar até a loja. Então, é dentro dessa demanda, é dentro dessa realidade que nós temos que entender como é que nós temos que fazer o nosso trabalho. Não só o nosso de comunicação publicitária, todos os trabalhos, o trabalho de vocês tem que ser compreendido dentro dessa lógica também. Eu acho que esta compreensão é fundamental para que a gente consiga posicionar qualquer bom trabalho de marketing, qualquer bom trabalho de comunicação, né, nos dias de hoje. Quando a gente vai pensar então em como comunicar a Jeep, eu queria mostrar para vocês, acompanham, o Fred falou muito para a gente dessa questão da verdade, de buscar essas coisas que fazem muito sentido para as pessoas, né? E ao olhar esse consumidor de Jeep, a decisão que nós tomamos foi exatamente essa. Vamos voltar e vamos buscar aquilo que é essencial para esse consumidor, vamos buscar essa essência, vamos buscar esses elementos, vamos buscar essas referências que são muito verdadeiras para todos os consumidores, que são verdadeiras para nós, né? Que são as nossas, talvez, as nossas reminiscências de infância, as nossas questões de infância, as nossas situações. E quem é Jeep, já nasceu Jeep, e muito do que nós fizemos na nossa infância tem muito a ver com esse jeito Jeep de ser, né, com essas coisas voltadas à natureza, com esse interesse que a gente tem hoje. Então a gente foi muito, né, buscar esses aspectos que fazem com que as pessoas que são Jeep, né,
já se mostra em Gico desde criança, para que esse espírito possa aflorar, né, e possa fazer sentido. Então essa é uma campanha muito emocional. Vocês vão ver que é uma campanha que não fala de produto essencialmente, mas é uma campanha que tem muito a ver com esse jeito de ser.